proclama, ressuscitaste e vivo estás, inigualável, incomparável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso seu nome é, poderoso seu nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso seu nome é, incomparável é, poderoso seu nome é, não há outro nome. Morte venceste, vento rompeste, tumba vazia agora está. Disseste agora, tua glória proclama, ressuscitaste e vivo estás, inigualável, incomparável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso seu nome é, poderoso seu nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso seu nome é, incomparável é, poderoso seu nome é, não há outro nome. Poderoso seu nome é, poderoso seu nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso seu nome é, incomparável é, poderoso seu nome é, não há outro nome. Poderoso seu nome é, não há outro nome. Poderoso seu nome é, não há outro nome. Boa noite a todos os amigos, aos internautas, saudando-lo como fazem as igrejas evangélicas, dizendo a paz do Senhor Jesus em cada lar onde esta voz, este meio pode entrar, anunciando as boas novas. Isso quer dizer, a palavra evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas, o que o Senhor Jesus encomenda, o encômio, a comissão que o Senhor Jesus diz a seus discípulos, ir por todo o mundo anunciando as boas novas, anunciando o que? O Evangelho de nosso Senhor Jesus. Hoje, o desejo que está em meu coração, creio que Deus que o colocou, é poder exaltar a salvação que Deus nos dá em seu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Este cântico já lo cantamos anteriormente, mas ele cai bem porque em sua letra fala que o Senhor Jesus ressuscitou, que ele não está mais na tumba. Alguns preferimos um crucifixo e nele está o Senhor Jesus simbolicamente, ou simbolizando ele na cruz.
E ele não está mais na cruz, mas esteve um dia esteve na tumba, não está mais na tumba. Ele está sentado à direita do Pai, porquanto ele venceu a morte, cumpriu a grande comissão que o Pai lhe deu, enviando neste mundo. Ele regressou triunfante ao lugar que um dia pela qual ele veio, e o Pai, com grande festa, o recebeu como filho do homem. Ele era Deus, mas ele se tornou carne e ele retornou como filho do homem. E o Pai, por sua proeza, por sua humilhação, por sua obediência, por sua entrega ao Pai, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não é nome mais glorioso. Não é nome que os cristãos têm prazer em encher sua boca e proclamar este nome maravilhoso, porque nele está a vida, nele temos perdão, nele hallamos misericórdia. Este nome entrará em vossos lares, será invocado através dos meios que hoje usamos. Essa onipresença de Deus, esse nome tem poder em todo lugar onde alguém o invoca. Ali pode chegar e atingir, tocar o poder de Deus. Hoje vamos a ler os 4 evangelhos, falam e narram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Cada um observa um ângulo, um detalhe. Se não fôssemos falar tudo aquilo que envolve, cada detalhe riquíssimo em simbolismo, sem blefar, nós estaremos horas e horas e horas falando. Mas queremos ser práticos, queremos transmitir uma mensagem, e eu escolhi Lucas para que nós possamos ler e termos algum entendimento da palavra que hoje quero enfatizar a meus amigos. Portanto, vamos a ler Lucas, capítulo 23, do verso 26 ao 49, lerá um dos meus amigos aqui em casa, um dos meus filhos. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubram-nos. Pois se eles fazem essas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros 2, que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando. E também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição, escrita acima dele em letras de grego, e latim e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, nesse dia tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntava para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Obrigado. Continuamos. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Continuamos. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. As mulheres, amedrontadas, baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que encontraram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Obrigado. Bom, a veces me pregunto qué títulos daríamos a esa mensaje, que quería abordar algo que trae pánico, angústia e tristeza aos homens, que é a morte. O Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, ele vence a morte. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus que a morte reinou, talvez por 4.000 anos, a morte reinou até quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, e ali ele vence a morte. A morte era
como uma abelha com um ferrão, que se ele te picasse, talvez causasse a morte naquele que a abelha picasse. Os homens tinham pavor do aguilhão da morte, o ferrão da morte. Como pastor, sempre estamos presentes nos velórios, a vezes de cristãos que partiram desta vida, e às vezes em parientes de cristãos, ou em amigos. Se vamos aos velórios dos cristãos, há um consolo, há uma esperança que se junta com a ausência de um ser querido, com a saudade, mas prevalece o consolo, porque o Evangelho é esperança. Mas até por 4.000 anos, quando a morte entra em Adão, até hoje morreram no mundo miles, e morrerão amanhã miles. Morreram milhões durante os 4.000 anos. Meus tataravós morreram, meus bisavós morreram, meus avós morreram, meus pais partiram. E um dia, meus irmãos ou a mim, nos tocará também partir. Não obstante que a morte é o fim de todos os homens, ela nos assusta. Ela sempre assustou, ela sempre causou pavor aos homens. Porque a morte traz incerteza, traz desespero. A morte é um mistério, porque para muitos é como o fim de todo. E outros não sabemos o que há detrás da morte. Embora todos os dias vamos ao velório, mas não nos familiarizamos com a morte. Por que não nos familiarizamos? Por que não a aceitamos? Porque Deus, quando criou ao homem, Deus não fez ao homem para morrer. Não foi esse o plano de Deus quando nos criou, que venhamos a morrer, que fiquemos com a saudade, com um vazio, que soframos com a enfermidade, com as desgraças, que acidentes acontecem, de perder um ser querido. Um pouco entendemos quando nós, como idosos, partimos e nos vamos para outra vida. Mas quando é um jovem, uma criança, como isso impacta? Como isso provoca tanta tristeza? Até hoje, muitos não se familiarizam com a morte. Não a aceitamos, porque Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para que vivamos e vivamos eternamente. Só que ali no Gênesis, algo aconteceu. Foi a escolha errada de Adão, que escolheu a árvore que Deus disse, se dele comeres, certamente morrerás. E Deus disse, esta é a árvore que quero que você coma, porque se dele comeres, certamente vivirás. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus lhe dá a elas uma vida criada. Assim como criou a árvore, o animal, e tem seu ciclo de vida, Deus criou ao homem, e como um ser criado talvez duraria 1000 anos. Mas havia outra etapa, que Deus queria que Adão comesse da árvore da vida para adquirir a vida eterna. Deus lhe deu ao homem o livre-arbítrio de escolher, de escoger, em espanhol. Só que o homem, em vez de oír, escuchar a Deus, ele ouve al diablo. Ele ouve a Satanás e acepta a proposta, a tentação que o diabo lhe faz
si comeres desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vivirás e não morrerás. O diabo é o pai da mentira. Que tragédia ali. Mas Deus, em seu eterno propósito, Ele proveu ao homem redenção. E essa redenção, Deus nos dá em seu Filho, o Senhor Jesus. Ali mesmo, no Gênesis, Deus faz uma promessa, dizendo a serpente, que era um símbolo naquele momento do diabo, disse a serpente: tu, por quanto enganastes, traz uma maldição, dizendo que comeria o pó, se alimentaria do pó. Também é simbólico, porque a serpente não come pó, come pintinho, ela come animais vivos, se é possível. Mas um símbolo de Satanás que se alimentaria do pecado na vida do homem, porque o homem foi feito do pó. E toda vez que ele encontra um pecador, ele se alimenta desse pecado que habita no homem. Mas Deus promete a redenção para o homem, dizendo: um dia, da semente de uma mulher, nascerá um filho do homem, nascerá um fruto, uma semente, a semente. Em outras palavras, está dizendo: de aqui a 4.000 anos, vai nascer, haver um casal, José, e uma virgem chamada Maria. E pelo Espírito Santo, Maria vai gerar ao Filho do Homem, a Jesus. E esse Jesus, Filho de Deus, venceria a serpente, venceria a Satanás, venceria a morte que entrou naquele momento. Passaram 4.000 anos, Jesus veio na cruz, venceu a morte e nos libertou da morte, para que o cristão não mais morra, mas em Cristo tenhamos a vida eterna. Portanto, estes versículos, estes capítulos que leemos, nos fala como o Senhor Jesus foi crucificado, como ele foi morto, como ele foi sepultado e como ele ressuscitou. E hoje está sentado na destra do Pai. Talvez um ponto que ressalta de qualquer religião, o que o nosso Deus, a tumba está vazia. Deus o ressuscitou. E há tantos pontos que nessa noite gostaria de compartilhar com vocês. O Senhor Jesus nasceu em Israel. Israel era formado de 12 tribos, diríamos 12 províncias, 12 estados. E entre esses 12 havia uma tribo chamada Judá. E o Senhor Jesus nasce da tribo de Judá. Nasce da descendência de Davi. Davi era rei. E o Senhor Jesus tinha que nascer dessa descendência para vindicar o trono que lhe correspondia como descendente de Davi. Ele é o rei de Israel e o rei do universo, é rei de todos nós. Então o Senhor Jesus, ele nasce, ele vem primeiramente para reinar sobre o seu povo, os judeus. Mas os judeus, entorpecidos pela ignorância e pela religiosidade, o ignoram, não reconhecem, e principalmente as autoridades o rejeitam. Por que as autoridades o rejeitam? As autoridades o rejeitam, os religiosos o rejeitam, o rechazam. ¿Por quê? Porque estão com medo, porque estão debaixo do domínio de Roma. Qualquer sublimação, qualquer rebelião, qualquer tumulto, qualquer ameaça ao Império Romano, os romanos seriam implacáveis, iriam a vir para destruir, castigar, someter qualquer rebelião. Portanto, os religiosos que estavam vivendo de forma confortável, que tinham um certo poder, prestígio, não queriam perder
esse lugar. Portanto, o Senhor Jesus era uma ameaça. Portanto, eles queriam eliminar ao Senhor Jesus. E queriam ficar bem com Roma. Porque não queriam associar-se e negar-se às palavras do Messias, deste Cristo, deste Salvador. Eles o entregam a Roma, ao Império, a César. E o César diz: eu não encontro nesse homem nenhum delito. Eu entreguei ao principal sacerdote de vocês e tampouco ele encontrou nele delito. Nós vemos aqui algo que acontece, dois processos em forma paralela. No sentido humano, físico, no sentido aquilo que corresponde à vida dos homens. O Senhor Jesus, ele está sendo julgado por Roma, acusado pelos religiosos judeus. Em forma paralela a outro julgamento, o próprio Deus, Pai, ele está julgando a seu filho. Por quê? Porque diz em João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ressalta a grandeza do amor de Deus como Pai, que diz de tal, não é como mensurar, como medir, como calcular, tamanho amor que Deus entrega a seu Filho por nós, pela redenção da humanidade. Por que Deus não entrega a um julgamento divino? Porque quando Adão peca, o pecado entrou na humanidade, logo todos nós nos tornamos pecadores. Sempre digo que o ladrão não se torna ladrão porque roubou. É porque ele é ladrão e que roubou. O mentiroso não se torna mentiroso porque mentiu. É porque ele é mentiroso, por isso que ele mentiu. O adúltero não se torna adúltero porque cometeu adultério. É porque ele tem uma natureza adúltera, por isso que ele adulterou. Toda a descendência de Adão se tornou pecadora. Um gene de pecador, filho de pecador, uma natureza corrupta, depravada de pecado. Quando o homem vive na carne, na sede da carne, da depravação, não há limite onde o homem pode chegar quando entrega seu próprio prazer e desejo e loucura. Deus veio resgatar-nos dessa miserável vida e dar-nos em Cristo uma nova vida. Por isso que Deus enviou seu Filho, para que nós sejamos salvos, redimidos, e tenhamos em Cristo uma nova vida. Não mais a vida adâmica, mas já nascidos pelo Espírito, nascidos em Cristo, um coração novo, um espírito novo, uma mente nova, uma nova identidade, filhos de Deus. Dizia aqui, meus amigos, que o Senhor Jesus dizia de seus discípulos, em algum momento ele disse a seus discípulos, que eram seus discípulos. Logo ele diz, não mais vos chamarei de discípulos, agora vos chamarei de amigos. Mas, mais tarde, após sua morte e ressurreição, ele diz às mulheres, vai e falem a meus irmãos, que eu vou me encontrar com ele. Porque em sua morte e ressurreição, quando nós nos allegamos a Deus, a Cristo, e entregamos nossas vidas, e nos arrependemos, alcançamos o perdão, e nascemos de novo, e nós ganhamos uma nova filiação. Nos tornamos filhos de Deus,
Ele se torna nosso Pai e Jesus se torna nosso irmão. Por isso que os cristãos nos chamamos de irmão, porque o Senhor Jesus chamou seus discípulos de irmãos, porque nascemos dele, porque temos agora uma nova natureza, Cristo em nós, uma nova identidade, não mais somos solitários, eu tenho um Pai, eu tenho um Salvador, e em Cristo eu heredei uma família. Há um ponto que nesta noite eu quero falar nessa noite, um ponto. Há tantas coisas que eu gostaria de falar e o tempo talvez não me permita. Diz o Senhor Jesus na sua palavra que quando ele for levantado, ele atrairia para ele as pessoas. Amém. Glória a Deus, porque já estão prontos para ler esse texto. João 12, 31, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, como concluindo, obrigado, que havia dois julgamentos. Por um lado, o Senhor Jesus sendo rejeitado pela nação de Israel, crucificado pelas mãos dos romanos, mas na multiforme sabedoria de Deus estava se cumprindo naquele momento o processo da nossa redenção. Deus sempre esteve nas mãos do Pai. Nunca Cristo esteve nas mãos dos romanos. Nunca Cristo foi entregue nas mãos dos judeus, ou dos fariseus, ou dos religiosos. Sempre o Senhor Jesus, amado pelo Pai, se ofereceu ao Pai, para ser ofrenda e pagar nossa dívida diante de Deus. A palavra do Senhor nos fala que Deus determinou que o salário do pecado é a morte. Deus é um Deus santo. Só Ele é santo. Só Ele é puro. Não habita em Deus a corrupção, o engano, a perversidade, a desonestidade. Nada imoral. Ele é santo. Sendo santo, amava o pecador, na qual, como Paulo disse que era o primeiro, eu disputo com Paulo ser o pior dos pecadores. Mas o precioso é que ele ama ao pecador, para resgatá-lo, salvá-lo de si mesmo a uma nova vida. E aqui vemos que há outros processos acontecendo. O Senhor Jesus veio para ser ofrenda pelo pecado. Deus dizendo que o salário do pecado é a morte, e a condenação é a morte eterna. Que não há como outra maneira de alcançar perdão, senão com a punição da morte. Também diz a palavra que sem derramamento de sangue não há perdão, não há redenção, não há remissão. Tinha que haver derramamento de sangue. O pecado se paga com a vida. Deus assim o determinou. Deus é santo e Deus é justo. Ele tem caráter, ele tem palavra. Ele julga. Não deixa passar por alto a perversidade. Mas ele é amor. Todos estamos condenados. Por isso que ele enviou a seu filho. O enviou para nascer de carne, para ser encarnado, para ser semelhante a nós, para comer, ter fome, cansaço, chorar, se irar, ter sentimento, emoções, para ser tentado. Ele representou a nós, rebeldes, mas ele ofereceu a Deus o contrário a nós, perfeita obediência. Ele apresentou a nós pecadores, mas ele foi santo. E seu sangue foi derramado inocentemente na cruz. Ele foi
perfeito em seus caminhos. Deus enviou o seu Filho que se encarnou para ser homem e tomar meu lugar, tomar teu lugar. E dizer, Pai, eu estou pagando o pecado de fulano, de Mendrano, deste e do outro. Eu estou pagando a rebelião, o pecado da humanidade. Eu estou pagando todo o que os homens te devem. Os homens te transgrediram tu santidade. Os homens te provocaram a ira. Os homens trazem um fedor de seu pecado a tuas narinas. Os homens te rejeitaram, te rechazaram. Mas todos devemos, um dia, vamos dar conta a Deus. Ainda que seja ateu, que creia ou não creia, todo um dia vamos a comparecer diante dele. Só que nós já fomos julgados. Porque um dia abracei ao Senhor Jesus e creio que Ele tomou meu lugar. Portanto, eu já fui julgado. Já paguei minha dívida, porque Ele morreu por mim. Esse era o propósito de Ele morrer por nós. Quando o Senhor Jesus é levado à cruz, é colocado junto a 2 ladrões. Talvez uma maneira de vulgarizar aquele que dizia-se rei dos judeus, de ridiculizar, de burlar-se, zombar-se, lo colocaram junto a 2 ladrões, dizendo, é um desses. Ele se identifica com o pior da raça humana. Na Bíblia fala que aquele que morrer no madeiro, na cruz, seja maldito. Ele é maldito, aquele que morre na cruz, porque se julgava que ele pior da punição, porque seu pecado era hediondo. E o Senhor Jesus foi executado da pior maneira, morrendo na cruz, porque Ele tomou toda a maldição que estava nas nossas vidas. Ele tinha que morrer na cruz. Se Deus o entregasse aos judeus, ele morreria apedrejado ou jogado de um pináculo. Ele tinha que ser entregue aos romanos, para que os romanos o crucificassem, porque assim estava escrito que ele seria crucificado. A morte do Senhor Jesus, ela não é um acidente. Diz a palavra que antes que o mundo fosse formado, antes que o homem existisse, Deus elaborou um plano. E Deus que habita a eternidade, que sabe todo o amanhã, Ele saberia da atitude de Adão, de Eva, da atitude dos homens. E Deus, previamente, proveu para nós salvação. Jesus foi um cordeiro, simbolizando um cordeiro de sacrifício, que foi desde antes da fundação do mundo, Deus preparou a nossa redenção. Porque Deus sabe de todas as coisas. Portanto, a vinda do Senhor Jesus é um projeto de Deus. A morte do Senhor Jesus é um plano de Deus. Nada aconteceu. Não culpemos aos judeus. Não culpemos aos romanos. Porque tudo o que eles fizeram foi por pura ignorância. Mas conscientizemos-nos que Ele morreu, que Ele veio ao mundo a morrer por meu pecado. Diga você, Ele veio a morrer, Deus o enviou por causa minha, para a minha redenção, para me resgatar, para me perdoar, para me alcançar. Ele veio por causa das nossas transgressões. Não mais fiquemos odiando os judeus, nem culpando os romanos. Ele morreu por mim. Deus o enviou para a minha redenção, para a tua redenção. Saiba que Deus lhe ama. Saiba que Deus paga um alto preço pela tua vida. Voltando ao tema da morte, mas ressaltando a ressurreição, e ressaltando que a morte foi derrotada. A morte não tem mais poder. O que é esta vida, amigo?
quanto você vai viver aqui? Gran parte nós vamos com 70 anos. Alguns, abençoados pelo Senhor, chegam aos 80. E outros chegam a 100, mas com que condição? Com um monte de facilidades, com dores, sofrimento, e para muitos a vida se torna um peso. Que são 50, passam como nada, 70, tudo passa. Neste aspecto que eu dizer, tudo passa. A morte virá. E aí, e então, como me preparo? O que ela impactará na minha vida? O que ela causa hoje? Como me vou enfrentar a ela? Aí vemos dois ladrões na cruz. Antes quero ler um texto que acabo de ler, que como diz, quando ele for levantado, quando ele for erguido na cruz, diz a palavra que ela atrairia muitos para ele. Portanto, a cruz, meu amigo, que hoje proclamo, essa cruz bendita que foi nossa vitória, nossa salvação. A cruz não é tristeza, a cruz é a manifestação do amor de Deus por nós, porque nela está a nossa redenção. Louva a Deus por bendita cruz, pelo amor dele, mas ele não ficou só na cruz. Ele ressuscitou. Quando ele foi levantado na cruz, no madeiro, atrairia muitos. Como hoje queremos ser atraídos pela mensagem da cruz. Nesse momento da cruz, tinha dois ladrões. Eu penso que nesse momento havia muitos espectadores. Diz a palavra que aquele era um espetáculo. Diria um péssimo espetáculo de mau gosto. Ver um homem sofrer, humilhado, vituperado. Vendo ele na maior angústia, na solidão, na impotência. Mas, naquele momento, o Senhor Jesus é como uma luz que, de repente, em meio da escuridão, resplandece. E começo a ver a realidade daquele entorno, daquele lugar que me rodeia. Começo a ter consciência da minha realidade. Ali o Senhor Jesus refletia a sua glória. Ali estava radiando o poder da cruz, compungendo aos homens, conscientizando-los de si mesmo, abrindo o entendimento para aquilo além, muito mais que é normalmente nosso pensamento. Nosso pensamento é tão pobre, tão limitado, tão hoje, tão temporal. Mas aí um dos ladrões, ele diz: você, Jesus, que fizeste tantos milagres, que manifestaste tanto poder, por que não faz hoje manifesta um pouco dessa tua mágica, desse teu poder, e faça algo que nos tire da cruz? É decir, esse preso que estava na cruz, estava condenado à morte, sabia que ali era o fim de seus dias, mas ele não queria morrer. Ele queria driblar aquele momento, queria buscar se ainda encontrasse uma maneira de salvar-se da morte, para seguir vivendo, para seguir pecando, para seguir fazendo dano. Mas o outro ladrão, ele diz e repreende a seu colega: ei, por que você afronta assim? Esse homem é inocente. Esse homem não fez nenhum mal. Nós estamos aqui e merecemos estar aqui. É consequência de nossos delitos. Mas ele não merece estar aqui. Ele não fez nenhum dano. Naquele momento, este ladrão se dirige ao Senhor Jesus. E ele diz:
ao Senhor Jesus. Eu sou pastor da Missão Cristã Elim e procuro que em nossas igrejas, quando falamos a palavra Jesus, sempre nos dirijamos dizendo o Senhor Jesus. Porque foi um título que o Pai de Deus lhe fez Senhor de todo o universo. Lhe deu um nome que é sobre todo nome e lhe deu todo o poder. Ele é Senhor. E um dia toda língua confessará que Ele é Senhor. Um dia todo joelho se arroelhará e o confessará como Senhor. E este preso diz ao Senhor Jesus: Senhor, quando voltes em teu reino, ele está dizendo: eu sei que tu és rei, eu sei que tu és Deus encarnado, eu sei que tu és o enviado de Deus, o Messias, eu sei que tu és o Cristo. Quando vieres em teu reino, eu creio na ressurreição. Eu creio que tu vencerás a morte e voltarás. Eu creio que você está morrendo por mim. Lembra-te de mim. Eu quero a ressurreição. Eu quero viver eternamente. Eu quero estar e fazer parte do teu reino. Quando vieres na tua glória, quando voltares para reinar sobre a terra, lembre-se de mim. E o Senhor Jesus lhe diz, assim dizem nas escrituras, tanto espanholas como brasileiras, hoje te digo que estarás comigo, e hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Talvez no grego, que não tem vírgula, e não tem ponto e coma no espanhol, nos faça um pouco distorcer o que o Senhor estava dizendo, diríamos de forma mais profunda, e hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. E hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Diria na versão minha, hoje eu te digo, te afirmo que um dia quando vuelva, tu estarás comigo no paraíso. Não é que ele iria ressuscitar juntamente com o Senhor Jesus naquele dia depois da muerte. Eso, un día todos nosotros vamos a resucitar juntos. Primero fue Jesús que es primicia, mas un día Él va a resucitar, porque Él creyó en la resurrección. Este ladrón, cuando le dice a su colega, nosotros estamos aquí porque merecemos. Nosotros estamos aquí porque merecemos. Él está reconociendo su pecado. O sea, no hay salvación sin arrepentimiento. Falo en portugués, español. Perdão. Obrigado. Não há salvação sem arrependimento. Eu peço perdão porque também temos muitos amigos colombianos, argentinos, que nos estão ouvindo. Não há salvação sem arrependimento. Sem reconhecer que sou um pecador. O ladrão que queria voltar à vida não estava reconhecendo a consequência de uma vida longe de Deus, de pecado. Mas outro ladrão diz, eu não quero mais. Esta vida para mim chegou ao seu fim. Esta vida para mim hoje é consequência de minhas transgressões. Eu pequei, não soube viver minha vida. E não quero mais voltar à vida de pecado. Não quero mais fazer parte desse mundo. Eu só quero a ressurreição. Eu quero a vida eterna. Eu quero o perdão. E o Senhor Jesus disse que estaria com ele um dia. A palavra paraíso é uma palavra, vamos ter aqui que Síria, do sírio árabe, né? Que quer dizer jardim,
um jardim com muros, né? Talvez uma conotação do Éden, o jardim do Éden, né? Um dia estaremos com ele, onde toda a terra será restaurada, a maldição será tirada. Se hoje a terra é bonita, apesar do pecado estar nela, aquele dia quando todo ser restaurado, não haverá pecado, poluição. Como será bonita? Ele vai restaurar o que o pecado destruiu. Nós vemos que importa. Que importa? Que é o que importa, ao fim e ao cabo? E no fim de tudo, o que importa? O que importou ao ladrão, a ressurreição. O que importou ao ladrão, a oportunidade do perdão e da vida eterna. E aquele que ainda vive na ignorância, seu coração é endurecido, não consegue ver que aquele que estava ao seu lado era o Redentor. Ele foi uma grosseira, irônica. Ele quer ver se escapa dessa para seguir vivendo uma vida em um vazio e de pecado. O Senhor Jesus, o tempo já se me está indo. Quanto falamos já? 45. Me permite falar 1 hora hoje? Me perdoem. O Senhor Jesus, ele foi enviado pelo Pai a uma missão. Volto a pegar o gancho do ladrão que não mais importava esta vida, mas sim importava a vida eterna. Outro ladrão não entendia, nunca entendeu a vida. La gastou no pecado. Gastou vivendo um engano. Quando nasceu nosso filho na Amazonas, que meu filho nasceu em campo missioneiro, nós vivemos muitos anos na Amazonas. Dizia minha esposa, eu não trouxe um filho a este mundo para que o mundo o apadrinhe. Eu trouxe um filho a este mundo para ser um servo de Deus, para que Deus tenha um varão que lhe sirva, para que viva para Deus, para que não se perca neste mundo, nas encruzilhadas da vida, nos caminhos da vida. Para que vivemos? Para que queremos viver? Qual é o sentido da vida? A vida tem que ter um propósito. Encontre esse propósito em Deus. Não é o mundo que vai dizer o que você vai ser. Não viva em função de uma glória passageira, mentirosa. Não entregue seus anos a um vazio. Corra a Deus, conheça-lo. Deus tem um plano na sua vida. Viva com um propósito verdadeiro. Não seja refém de um egoísmo, de um saco sem fundo. Conheça o amor de Deus para a sua vida. Viva com um propósito. Viva além de si mesmo. Deus enviou seu Filho com um propósito. Deus enviou seu Filho para nossa redenção. Ele seria tentado. E sua função era não ceder à tentação como cedeu Adão e Eva. Ele foi tentado, oprimido, açoitado, espancado, traído. Passou fome, vergonha, vitupério, traicionado e traído. Mas ele não perdeu a rota. Ele tinha um alvo, um porto seguro, tinha uma meta. Ele tinha que chegar à cruz, aprovado por Deus, digno de representá-lo, sem culpa, sem pecado. Assim diz Pilatos. Não encontro delito nele.
lo envié a vosso principal sacerdote, tampouco encontrou de que acusá-lo. Mas Deus quis fazê-lo ofrenda por nosso pecado. E naquele momento, João disse em capítulo 19, verso 20, creio, consumado é. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João diz algo que os outros evangelhos não dizem. Porque em algum momento o Senhor Jesus disse a seus discípulos que ele seria preso, que ele seria entregue aos principais sacerdotes e às autoridades romanas, que ele seria espancado, açoitado, que ele seria morto. E que naquele momento seus discípulos se perturbariam, ficariam atônitos, perplexos, e talvez buscassem um lugar para se esconder, assustados, como Pedro o negou. Mas o único discípulo que estava na cruz foi o discípulo João. Ele estava ali, junto às mulheres, ao lado do Senhor Jesus. Aquele discípulo amado estava aos pés do Senhor Jesus. Quando o Senhor ressuscita e diz: diga a todos que ressuscitei, e a Pedro. Não porque Pedro era mais importante que os demais, senão que Pedro tinha negado, e Pedro estava fragilizado, estava talvez com uma frustração, se sentisse rejeitado, porque negou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai com todo carinho, diga a todo, e a Pedro, diga a Pedro que eu não deixei de amá-lo, que ele é para mim importante como nós outros, que eu mando a mencionar como exclusividade, porque ele precisava saber que o Senhor ainda o amava. Mas João, ele esteve com o Senhor Jesus até o último momento. Estou acordando minha pregação, que pena. E João estava ali. Quando o Senhor diz em língua arameia, Eli, Eli, lama meu Pai, por que você me abandonou? O Senhor Jesus sente o que é a solidão. Jesus sente o que é o vazio de quem não tem Deus. Porque ele estava ali como filho do homem. Ele sente que o Pai sai dele. E isso ele não podia suportar. E ele entrega seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, entrego meu espírito. Os evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, falam que ele expira e entrega seu espírito. Mas João, ele pode ouvir um brado, ou algo tão especial, algo tão único. João ouve do Senhor Jesus, porque ele estava ali e ele disse: consumado és! Foram suas últimas palavras. Nos papiros daquele tempo, quando se pagava uma dívida, se colocava a palavra consumado, dizendo que aquela dívida, aquele contrato foi concretizado e a paga foi devida e foi consumado aquele contrato. E o Senhor Jesus, ele veio para pagar nossa dívida que tínhamos com Deus. Nós éramos transgressores da sua santidade. Por isso dizem que Jesus nos fez justiça. Nós éramos inimigos de Deus. Quando você se encontra com alguém que deve, você vira a esquina. Quando você deve a alguém, procura não se encontrar pelo constrangimento, porque é uma dívida. Você foge da pessoa, se esconde da pessoa. Homem vive fugindo de Deus, porque sua consciência o acusa. Mas sabe que Deus lhe ama, venha a Ele. Ele está pronto a abraçá-lo, a perdoá-lo. Confesse o pecado. Deus entregou seu Filho para a tua redenção. Consumado és, Ele diz. Que tremendo. Ele veio uma missão. Ele veio por uma tarefa. Ele veio com um propósito.
o Pai lhe encomendou a ele uma missão. Ele não podia falhar. Ele tinha que cumpri-la perfeitamente. No que importava, seus 33 anos e meio, no final dele, que ele tinha cumprido a sua missão de nossa redenção, de pagar ao Pai nossa dívida. E ele o pagou com creces. O pagou, diz a palavra, onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A graça de Deus cobre nossos pecados. Deus é muito mais, a graça de Cristo é muito mais que todos os teus pecados. Tenha paz nesta noite. Sinta-se amado, perdoado. Diga-lhe, Pai, eu pequei. Eu vivi a vida longe de ti. Fui nécio, fui louco. Fui perverso, fui mau. Eu fui um mau pai, um mau marido, um mau filho, um mau empresário. Me perdoa. Perdoa toda a minha ignorância. Somos pecadores. Cada dia, enquanto Deus não completou a obra em nós, ainda em nós há falhas. Ainda tropeçamos. Mas a graça nos cobre. Nos arrependemos. E Deus nos restaura. E Deus nos levanta. Consumado és, diz. Quando você fechar seus olhos, quando chegar seus últimos dias, últimas horas, ali, você vai olhar para trás, e o que vai dizer? Como viveu sua vida? Qual foi o propósito que você viveu? Para quem você viveu? Que deixou? Qual foi a sua missão? Eu digo como pastor, eu quero viver, e quero ver meus filhos servindo a Deus. Quero ver minha casa conduzida, encaminhada nos caminhos de Deus. Levanto-me de madrugada todos os dias. E um dos meus encargos é orar por meus filhos, que vivam diante de Deus e los sirvam. Quero pagar um preço de interceder. Se eles não oram, digo, Senhor, eu oro por eles. Eles não te clamam, eles não têm ainda um despertar, mas permita-me fazê-lo por eles. Despierta-los, acorda-los, levante-los, encaminha-los, que te sirvam. Eu quero viver uma vida digna, uma vida que agrada a Deus, uma vida que tem razão de viver, e um dia fechar meus olhos com alegria, com dever cumprido, sabendo que a morte já foi vencida. Eu não tenho mais medo da morte. Jesus a venceu. Ela não assusta o cristão. Como disse Paulo, para mim el viver é Cristo e o morrer é lucro, porque nos espera a redenção. Um dia todos os reinos deixarão de ser, e só existirá um reino, o reino do Senhor Jesus. Ele governará sobre todos nós, em justiça, em paz, em santidade. Não haverá tristeza, não haverá pecado, não haverá temores. Se hoje tu fechar teus olhos, qual será a conclusão da sua vida? Deus diz, aquele que está em Cristo, todo se torna novo. Faça que sua vida se torne nova. Ajoelhe-se. Receba o perdão de Deus. Confesse-lhe que és um pecador. E diga, Senhor, eu aceito tua redenção. Quero ser teu irmão. Quero que seas meu Senhor. Não quero ser um ser criado por Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero a vida eterna. Eu quero o teu reino. Isso é o que eu quero. A morte não mais vai lhe assustar. Você encontrará uma razão maravilhosa de ser e viver. Que Deus
vos abençoe. Quanto falei? 1 hora, olha. Perdão, eu queria falar tanto, mas tive que diminuir toda a minha pregação. Agora, vamos orar pelos enfermos. Houveram muitas maravilhas, muitas vidas foram tocadas, visitadas, curadas. Houve grande sanidade em muitos lares. Deus fez maravilha. O dever de um pregador, que a vezes estava pensando como o mau jornalismo, os malos periodistas, a mídia, não todos, sempre se diz não todos. A vezes a função é questionar, criar caso, conflitar. E eu como pastor não curo ninguém. Eu como pastor não ofereço cura para ninguém. Dever do homem de Deus, conduzir os homens a Deus. Ensinar-lhes o caminho da fé. Dizer que Deus os ama. E que eles com liberdade, com o coração quebrantado, podem elevar seus braços a Deus. E Deus que é real e que vive, pode trazer todo benefício a seu favor. Eu uno-me à sua fé, crendo pela sua vida. E quero invocar o poder de Deus ali onde você está. Porque aquele que crê, todo lhe é possível. Hoje nós falamos de 30 doenças, semana passada, e hoje a doutora me deu mais 30. Covid, coronavírus, cálculos na vesícula, endometriose, sinusite, renite, pleurácise, dermatite atópica, lúpus, artrite reumática, asma, sequelas neurológicas, DPOC, não sei o que é isso, glaucoma, cataratas, bronquites, efisema, esterilidade. Quantos oramos que não podiam ter filhos? Deus, com sua virtude e poder, habilitou e muitos foram pais. Pneumonia, obesidade, alergias, epilepsia, diverticulite, ovários policísticos, hepatites, HIV, intolerância à lactose, doenças celíaca, doenças somáticas, virose hepática, cirrose hepática e refluxo. Somando as 30 que mencionamos, que vamos dizer? Hoje, Covid. Eu não ofereço cura de Covid. Indico que a fé traz a vitória e é possível. Pela fé, Deus curar a sua vida. Tudo é pela fé. É Deus que cura, é Deus que sara. Naquele tempo, a doença que reinava, que era o que não havia cura, era a lepra. E Deus limpava e curava leprosos. Qual foi seu caminho? Por que chegou este mal em sua vida? Peça a Deus perdão. Deus que é misericordioso estenderá a sua mão na sua vida. Não só peça a cura, peça ter um coração diferente, um coração novo. Peça ter uma vida nova. Peça andar em seus caminhos e Deus vai lhe curar. Vou orar pela sua vida. Uma mão levanta-lo para Deus, outra mão coloque onde lhe dói e creia que Deus lhe vai tocar. Amado Pai, amado Deus, nesta noite exaltava a teu Filho, a quem lo has elevado às alturas e lo has assentado à tua direita e lhes has dado um nome que é sobre todo nome. E todo poder lhe foi dado. E este poder e esta virtude também foi dada a tus apóstoles, a teus discípulos e a todos que creem no teu nome. Sinais acompanhariam, milagros e prodígios aconteceriam. Pai, uno-me à fé de todos que estão nesse momento, elevando sua mão a ti, buscando tu favor, tu misericórdia. Deus de perto, Deus de longe. Ondas de poder enviamos a cada lar. A unção do Senhor se manifeste com poder.
vidas sejam curadas de todos os males. A virtude do Senhor, no nome do Senhor Jesus, chegue a ti com poder. Dinamos, fogo glorioso, virtude divina, restaurando tua vida, libertando-te de opressão, sarando qualquer tipo de enfermidade, porque tu, ó Deus, Criador de todas as coisas, que das vida às coisas mortas, nada para ti é impossível. Trae existência todo favor divino, no nome do Senhor Jesus, ministro virtude, poder e sanidade. Todo medo à morte, todo pavor desapareça, toda angústia desapareça, no nome do Senhor Jesus, para a glória e honra de seu nome. Amém, Pai, te agradecemos, te louvamos. Eu sei que enquanto eu tenho orado, alguns sentiram fogo em seu corpo, outros sentiram correntes elétricas, outros sentiram que seu corpo lhe abandonou, outros sentiram alegria e paz, outros ficaram deitados como adormecidos, outros sentiram uma presença sobrenatural em seus membros. Saiba que essa é a intervenção de Deus a seu favor. Semana que vem, se assim Deus permitir, seguiremos orando pelos enfermos e seguiremos ministrando a boa palavra do Senhor Jesus. Obrigado por vossa audiência, obrigado pelo carinho, sentimos-nos prestigiados. O Senhor vos abençoe. A paz do Senhor.